O jurista Ives Gandra Martins fez apartes ao advogado André Marcília durante a audiência pública sobre os inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Ives Gandra Martins, que já havia discursado, explicou que precisaria se retirar da sessão e que gostaria de mandar uma mensagem antes de sair. O jurista relatou sua experiência junto aos parlamentares que redigiram a Constituição e, em especial, sobre a mudança do artigo 53, incluindo a palavra quaisquer, para tornar cristalino o enunciado sobre a imunidade parlamentar. Ives Gandra Martins contou que a frase foi alterada justamente para que não houvesse dúvida sobre quando o parlamentar estaria no exercício de suas funções e explicou que a vontade do Constituinte foi justamente de garantir aos parlamentares inviolabilidade plena para falar em qualquer lugar, no Brasil e no exterior. Ives Gandra Martins declarou: país que não tem liberdade de expressão não pode se dizer uma democracia. Ele apontou que quando um poder se arroga a atribuição de dizer o que os cidadãos podem ou não dizer, não estamos mais em uma democracia. Oi, pode falar. Eu preciso me retirar, eu tenho um médico marcado, já tinha prevenido que sairia às 11 horas. Eu queria cumprimentar o deputado Marcel, queridíssimo amigo, lutador, um desses gaúchos. Eu fui presidente do Partido Libertador em 1962-64, fundado no Rio. Era o único partido parlamentarista do Brasil. Fui presidente aqui em São Paulo. Fiz política até o ato institucional número 2, quando deixei de fazer política, quando extinguir os partidos e o meu partido. Mas queria cumprimentar o deputado Marcília, Eugênio Martins, que vão. O Marcinho foi muito bem falando, está falando muito bem. O Eugênio eu não vou poder assistir, mas essa audiência pública é extremamente importante. Não é uma audiência, é uma audiência para discutir ideias. E acho que, efetivamente, é importante o Congresso Nacional defender suas prerrogativas e defender seus parlamentares, porque o deputado Marcel, pelo artigo 53, como foi discutido na Constituição, como veio de uma emenda número 35, creio eu, e a forma como foi discutida foi interessante. Eu queria que o deputado Marcel se lembrasse disso. Quando o ex-ministro Barinha Abiato, no Senado, estava relatando a emenda que deu a inviolabilidade por qualquer manifestação, portanto não abrindo nenhuma exceção, a orientação inicial, como disse o deputado Batóquio, que foi meu companheiro de conselho da Ordem dos Advogados, ele chegou ao ministro e disse: meu caro deputado, ele chamava de ministro, se colocar com a sua redação, que será inviolável só no exercício das suas funções, nós podemos sempre discutir. Se um deputado estiver conversando com o seu eleitor, se ele estaria ou não no exercício da função. E o que se decidiu naquela ocasião? Decidiu que o deputado Batóquio propôs, no sentido de que vamos pôr qualquer manifestação, em qualquer lugar, em qualquer momento, e colocando qualquer manifestação e retirando aquela observação no exercício das suas funções, ele pretendeu dar, e o ministro Abiaquil, que estava na relatoria, concordou com o que nós passamos a ter por uma emenda, uma inviolabilidade plena para falar em qualquer lugar do Brasil e no exterior. Porque qualquer manifestação, sem qualquer exceção, foi colocada no artigo 53. Por isso, as manifestações dos deputados não podem ser examinados fora, nem ser condenados, porque eles representam o povo. Cada deputado está representando 10 mil, 20 mil, 100 mil eleitores. O que vale dizer, não é um deputado que é preso, são presos todos os deputados que têm essa manifestação.
Eu discordo de muitas das manifestações, por exemplo, do deputado Daniel Silveira, concordo com as ideias do meu caro Marcel, talvez os nossos estilos sejam diferentes, que eu nunca ataco pessoas, eu ataco ideias, mas de qualquer forma, ele representa o povo. E a partir do artigo 53, não houve nenhuma exceção e foi colocado isso nos debates para análise dessa emenda constitucional. E foi o deputado Bartok, ex-presidente do Conselho Federal da Ordem, que foi meu companheiro de conselho na década de 80, aqui em São Paulo, que fez a proposta e nós discutimos isso num programa de televisão que eu tenho até hoje, denominado Anatomia do Poder, na Rede Vida, há 12 anos e meio. Um dos programas nós discutimos esta emenda, este artigo 53, da liberdade de expressão. Por isso eu queria ao me retirar, cumprimentar o eminente deputado Marcel, todos os demais deputados presentes e aqueles os oradores que aqui estão também. Com todo o respeito que sempre tive, amigo que sou da maior parte dos ministros da Suprema Corte, mas diverjo um velho professor muito mais velho do que eles e muitas das orientações dadas nesse momento. Prefiro interpretar a Constituição como eu vi nos debates constituintes, respeitando a maneira deles de decidirem, mas, evidentemente, me dando o direito de, como professor, divergir nessas manifestações. Muito obrigado, deputado. Estou me retirando, meus caros eminentes oradores, N. Marcília, ao Marcília, que já estava admirando muito as suas exposições, mas ao deputado, ao professor Hélio, eu, infelizmente, estarei, mas poderei ver mais tarde pelo YouTube. Um grande abraço a todos. Professor. Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores,
Basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Finalmente vou poder falar. Apesar de falar aqui com medo, amedrontado, isso é uma vergonha para um parlamentar. Eu fui denunciado, processado e condenado por fake news. E não tive direito a ir até as últimas vias que nos é dado por causa da nossa direito pleno brasileiro, porque o processo foi enrolado a esse processo aí. E eu fui condenado. O artigo 5º da Constituição Federal, o mais importante, fala sobre a livre manifestação do pensamento. Mas eu faço aqui um adendo. A livre manifestação do pensamento não funciona para nós que temos um pensamento conservador. O que entendo é que o problema não é o que se fala, é quem fala. Nós vamos agora em abril provavelmente comemorar 6 anos do início desses inquéritos. Inquéritos, curiosamente, abertos pelo regimento interno do STF. Então, essa atuação que inaugurou os inquéritos, e com isso também me fez estar pela primeira vez nos inquéritos, foi em razão de uma capa de uma revista que existia à época. E a revista colocou na sua capa o título Amigo do Amigo de Meu Pai, que eu acho que todos aqui se recordam, e que, enfim, fazia referência a um dos ministros. E aquela capa foi tida como fake news. Uma semana depois descobriu-se que aquele documento era verdadeiro. E aí a revista voltou ao ar. Agora, pasmem, até hoje a revista está nos inquéritos das fake news. Por quê? Se a censura foi revogada? Porque a lei passa a proteger alguns. A lei passa a ser corrompida na sua interpretação. Que o regulamento interno do STF passou a jurisdição intergaláctica. O que a lei diz, olha, pode-se abrir um inquérito dentro dos limites do STF para alguma coisa menor. Simplesmente eu vi na explanação do ministro justificando a abertura desse inquérito, dizendo o seguinte, que com a internet e como ela se espalha, a jurisdição ali, o poder de abrir o inquérito, ou seja, os muros, e eles deixaram bem claro, os limites territoriais do STF estariam alargados. No Brasil, falei, não, mas a internet vai mais. No mundo, não, mas é possível sinal de internet fora também da Terra. Falei, bom, então nós temos ministros intergalácticos. A gente tem que lembrar que o ministro Zanin diz nessa obra que o lawfare tem táticas e estratégias de implementação. Porque o lawfare é como se fosse uma instrumentalização do direito para fins de combater o seu inimigo político. Só que esse combate de uma forma belicosa, uma forma como se fosse de guerra. Então, o ministro Zanin apresenta essa necessidade de táticas e estratégias de implementação. E aí, o que eu faço nas minhas pesquisas, né, especificamente sobre o ministro Alexandre de Moraes? Eu tento primeiro identificar uma posição política para a gente poder falar de lawfare, né, e depois identificar quais são as estratégias e táticas de implementação dessas decisões. Fica aqui o meu repúdio a todos os inquéritos que decorreram depois do 4781, que serve sim para perseguir, para silenciar, para amedrontar, para paralisar pessoas comuns do povo, empresários e parlamentares. Então fica aqui esse bom debate
para que a gente fale mais sobre esse assunto, porque nós não podemos nos acostumar com a mordaça, com a censura, com a perseguição e com a opressão. E como falei ontem, quanto mais oprimirem, mais a gente vai ter vontade de falar e mais nós vamos falar, porque nós não podemos, principalmente os representantes eleitos pelo povo, se a gente tiver medo, imagina a população. Então nós precisamos ser, sim, pilares nessa defesa da democracia, da liberdade de expressão, e agradeço a todos que compareceram, que falaram, e aos nossos expositores. Júlia, Zanata, considero essa audiência extremamente importante e só faço online pela minha própria idade e dificuldades de locomoção, mas agradeço ter sido convidado para expor, enfim, um pouco minha experiência de 60 anos de professor universitário, 67 anos de advogado, tendo acompanhado os 20 meses da Constituinte, participando de audiências públicas, em contato permanente com o relator da Constituinte. Como aqui vou divergir em muitos pontos no Supremo Tribunal Federal, quero fazer um primeiro esclarecimento. Tenho grande admiração por todos os ministros do Supremo como juristas. Tenho livros escritos com a maioria dos ministros da Suprema Corte. Participei de bancas de doutoramento com alguns dos ministros da Suprema Corte que aí estão. E, inclusive, em palestras com quase todos eles, nesse curso de 60 anos de palestrante. Então, o primeiro aspecto que eu quero apresentar, que admiro os ministros do Supremo como juristas. Como um velho professor, eu entendo que eu posso divergir, porque convivi com os constituintes durante todo aquele período de 20 meses para comentar a Constituição brasileira com o professor Celso Bastos, saudoso amigo, em 15 volumes e mais de 10 mil páginas, durante 10 anos, logo após a Constituinte. Feito esse esclarecimento do respeito e da divergência, queria fazer uma segunda análise muito rápida do que foi colocado na Constituinte, que eu vi, que discuti com Bernardo Cabral, com Ulisses Guimarães, que inclusive assistiu palestras minhas, para, enfim, até a comissão de sistematização levar o Constituinte a aprovar o sistema parlamentar, o que não aconteceu no plenário. Então, há determinadas disposições da Constituição que ficaram muito claras. Primeiro, a competência do Congresso Nacional. Por que eles puseram o Congresso Nacional em primeiro lugar, no mais longo título da Constituição, vai dos artigos 44 a 135, que é o da organização dos poderes? Porque, como dizia o ministro Luiz Fux recentemente, o Congresso é o mais importante poder da República, porque é o único que representa o povo por inteiro. No Congresso tem situação e oposição. Os constituintes que saíam de um regime de exceção, que era o regime anterior, queriam harmonia e independência dos poderes e, ao mesmo tempo, dando a devida relevância a cada um, começando com o Poder Legislativo. No Poder Legislativo, nós temos situação e oposição. Por essa razão é que o Poder Executivo, que comanda a administração, o Poder Executivo aparece em segundo lugar, porque lá só tem a maioria da população, e quando há segundo turno, nem a maioria da população. Em terceiro, vem um poder que não representa o povo. No artigo 1º, há uma única soberania, a soberania do povo. Essa soberania do povo é exercida por seus representantes, e quem escolhe os representantes são o povo, o que não acontece com o Poder Judiciário. O Poder Judiciário vem, portanto, em terceiro lugar para fazer respeitar a lei, que não faz, porque só pode fazer a lei o Congresso Nacional e com o aval do Congresso Nacional por medidas provisórias e leis delegadas, Poder Executivo. Por esta razão, o Constituinte colocou no artigo 49 o seguinte: compete
e veja a expressão, complete, é da competência exclusiva do Congresso Nacional, zelar pela preservação, no inciso 11, de sua competência normativa, em face da atribuição normativa de outros poderes. Vai dizer, não pode permitir o avanço da sua competência normativa pelos outros poderes. Por essa razão, as duas PECs em discussão hoje no Congresso Nacional são de extrema importância. Não são PECs inovadoras, são PECs explicitadoras. Aqui diz, por exemplo, que terá que sempre as decisões serem pelo colegiado e maioria, uma explicitação do artigo 97, que diz que as leis de inconstitucionalidade, e de rigor, toda matéria de constitucionalidade é a única que o Supremo pode examinar. O 97 diz que tem que ser por maioria absoluta. Então, explicita. E a outra explicitação de que sempre que houver invasão por parte do Judiciário da legislação, da competência legislativa do Congresso Nacional, sempre que houver, caberá ao Congresso Nacional, por 2/3, preservar a sua competência exclusiva de legislar, suspendendo a eficácia. Por uma razão muito simples, é que isso já está no 49, inciso 11, sem que tivesse definido os mecanismos. Isto já era no 97, sem que dissesse de que maneira poderia ser executada. São duas PECs explicitadoras de um poder que o Constituinte já tinha dado ao Congresso Nacional desde 1988, desde 5 de outubro de 88. Colocado esta visão, embora perfunctória, há mais um aspecto que me parece importante antes de entrar no fake news propriamente dito. O artigo 103, parágrafo 2º da Constituição, declara o seguinte: declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Para o Executivo, 30 dias. Nenhum prazo para o Congresso Nacional nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão. Um jantar que tive durante a Constituinte, eu, Bernardo Cabral, o relator da Constituinte, o ministro Sidney Santos, que foi meu colega de turma, nós dois, enfim, somos praticamente nonagenários. Eu, daqui 3 meses, farei 90 anos. Discutimos com o Odir Porto, que era o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, num jantar, esse artigo. E eu propunho o seguinte: Sidney, Bernardo, como é que vocês, quando o Congresso é obrigado a fazer uma lei, não faz, e o Supremo, por uma ação direta de inconstitucionalidade, por omissão, declara que o Congresso tem que fazer, portanto, está numa omissão inconstitucional, não põe um prazo. Eu pretendi colocar um prazo de 6 meses. E o Sidney Sanches lançou um verdadeiro exocete sobre o meu argumento, dizendo o seguinte: Ives, como é que nós vamos fazer? Se em 6 meses o Congresso não fizer a lei, você acha que eu terei como presidente do Supremo a condição de mandar prender 503 deputados, à época eram 503, e 81 senadores por desacato à medida judicial? Melhor deixar como está. O argumento do Sidney derrumou o meu. Ficou esta redação, o 103, parágrafo 2º, desse jantar. O Bernardo disse: é melhor deixar como está, porque assim não haverá problema nenhum. Nem nas ações diretas por inconstitucionalidade, por omissão, pode o Congresso Nacional ser excluído. Pode o Supremo legislar. Então, me parece que, artigo 1º, soberania do povo, 2 poderes representam o povo. Um poder representa a lei que não faz, por isso está em último lugar. Aparece em último lugar na organização dos poderes. Então, com toda admiração, você vai buscar água para mim,
por toda a admiração que eu tenho pelos eminentes ministros do Supremo, que vejo, eu vivi, sou muito mais velho do que ele, exerço o magistério universitário há muito mais tempo que a maioria deles, que são professores também, e grandes professores. Foi feita a Constituição para dar um equilíbrio e harmonia dos poderes. Nós saímos de um regime em que havia um poder dominante. Os constituintes, durante 20 meses, não queriam um poder dominante, e cada Congresso com poder nos seus devidos exercícios das suas competências bem definidas, exaustivamente definidas na Constituição. Por essa razão, entrando agora direto na última parte da exposição, eu entendo que esse inquérito que o meu querido amigo Marco Aurélio chama de inquérito do fim do mundo, não poderia continuar. Virou um verdadeiro buraco negro. Tudo quanto é matéria entra em fake news. E se nós analisarmos a Constituição, ela não permitiria esse, inclusive, inquérito. Por que nós encontramos no artigo 5º, o mais importante artigo da Constituição, aquele artigo que, enfim, define claramente o artigo quais são os direitos individuais, sociais, políticos de nacionalidade que tem o cidadão brasileiro. Logo no início do artigo 5º, no inciso 4 e no inciso 5, declara o seguinte: é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, a lei da indenização por dano material ou moral à imagem. Se nós analisarmos o que está na Constituição, agora o Supremo está discutindo se o artigo 19 da lei da internet é e que pode ser continuado, eles podem dar uma nova redação ao artigo 19. Não é competência, é competência do Legislativo. Segundo, nós não podemos dizer o que o cidadão tem que pensar antes. Ele pode ser punido por abuso depois. O que o Constituinte declarou é que é livre a manifestação de pensamento. E o abuso, sendo vedado o anonimato, ele dá direito à resposta e à indenização por danos morais. E aceita-se, por recepção do Código Penal, a indenização por difamação, denunciação caluniosa. Então, como os senhores percebem, o que hoje está se discutindo no Senado, no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, em relação à lei da internet de um lado, e por outro lado, um inquérito que está há 5 anos. Os inquéritos devem durar 60, 90 dias no máximo, e que entra tudo que não tem nada a ver com fake news. Virou um buraco negro, atrai como no universo, o buraco negro atrai tudo que está perto. Também o inquérito feito de buraco negro judicial, tudo é atraído para lá. Ora, se só pode ser punido pela Constituição a liberdade, a livre expressão de pensamento, que é a característica maior de uma democracia, todo cidadão deve ter a liberdade de dizer o que pensa, e se abusou, vai ser a posteriori, não a priori impedido de dizer aquilo que ele entendeu, que naquele momento era importante dizer numa democracia, que é sempre um debate de ideias. Mas quando as ideologias prevalecem, e a ideologia é a corruptela das ideias, é evidente que nós vamos tendo o seguinte: aqueles que são controladores do pensamento do cidadão. E para encerrar essa exposição, para mim, de rigor, o que a Constituição diz é que só pode haver um controle a posteriori, e não uma definição a priori, e que o inquérito de fake news, independente de outros aspectos jurídicos que num espaço curto de tempo não se pode analisar, o do juízo natural,
nós estamos vendo a competência alargada além das competências definidas pelos artigos 102 e seguintes da Constituição, com a substituição do jus natural, entrando todos, pessoas que não têm absolutamente foro privilegiado, a serem julgados em primeira instância no Supremo Tribunal Federal. Eu vejo com toda admiração livros escritos, palestras dadas, bancas de doutoramento, respeito que tenho por todos eles, uma divergência profunda naquilo que eu vi durante 20 meses no debate nesta casa, para que tivéssemos uma democracia ampla, uma democracia em que os poderes fossem autônomos e independentes, cada um deles trabalhando dentro daquelas competências estabelecidas na Constituição, sem preocupação de invadir competências alheias. E o inquérito de fake news, a meu ver, representa uma revolução, um reescrever a Constituição, com as substituições de juízo natural, com a entrada de tudo aquilo que se considera fake news, e fazendo com que efetivamente o Congresso vá perdendo importância. Dizia o ministro Fux que o Congresso é o mais importante poder da República, que é o único que representa a totalidade da população. E no inquérito de fake news, com todo respeito, tenho livros escritos, participei em inúmeras conferências, tenho admiração, fiz programas de televisão com o ministro Alexandre de Moraes, livros com o ministro Toffoli, palestras com o ministro Toffoli, admiração, palestras que ele fez, escritos que ele fez em livros para os meus 80 anos, o que me sensibilizou sobremaneira, mas tenho que divergir nesse momento da permanência desse inquérito. Apoiar o que disse o ministro Marco Aurélio de Mello, entendendo que o inquérito, em vez de fortalecer a democracia, enfraquece a sobremaneira. E o que é mais triste, vai limitando o que é extremamente importante numa democracia, que é a liberdade de expressão. Muito obrigado. Obrigada, doutor Ives Gandra. É uma honra para a gente tê-lo aqui conosco. Obrigada por seus ensinamentos. E agora eu passo a palavra para o doutor André Marcília, que está aqui presencialmente conosco, para a sua exposição.